Boa noite a todos. Deixamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição 49, Velho Argumento. E, aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacente com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo, lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio Mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ou seja, Paulo, ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que o Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras que Paulo é chamado louco pela ciência divina que dava testemunho. Recorda, pois, um abnegado trabalhador e não dispensas apreço às falsas considerações de quantos te provoquem o abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e, por poucas letras, ou por muitas letras, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Lição 49, teleargumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Essa é uma passagem do Evangelho, uma das passagens muito bonitas, que inclusive é relatado no livro Paulo e Estevão, onde nós vemos mais detalhes, onde Emmanuel sonda os pensamentos, sonda em, em nuances como que aquela assembleia estava se comportando num ato tão bonito que é relatado nos Evangelhos. E é uma leitura bem transformadora. Todas as vezes que Paulo é preso, todas as vezes que ele é colocado em julgamento, são sempre momentos muito interessantes, por causa que Emmanuel, assim como esse texto, faz uma radiografia dos pensamentos, do contexto psíquico das pessoas participantes daquele momento. No livro Paulo e Estevão, ele se aprofunda nos sentimentos, e é uma leitura muito moderna para cada um de nós. No cristianismo, desde o seu princípio, todos aqueles que aderem à proposta de Jesus, ao decorrer dos séculos, sofreram perseguições de alguma forma. O próprio Emmanuel finaliza esse texto falando que quem quiser, basicamente dizendo, quem quiser servir Jesus, quem quiser seguir, quem quiser fazer essa transformação íntima, naturalmente vai ser tentar ser desanimado pelas forças opostas. A marca religiosa, ela se tornou algo, para nós que vivemos nesse século, algo de muitas vezes motivos de zombaria.
Porque nós, no atual momento, nós vivemos uma era onde nós estudamos nas escolas, nós estudamos nas academias, os terrores que aconteceram na Idade Média. Em um dos livros da Joana de Anjos, ela até comenta sobre esse fato, onde muitas vezes religiosidade e espiritualidade são confundidos, e muitas vezes atos de espiritualidade, atos de buscar o autoequilíbrio, buscar o autoconhecimento, buscar ser uma pessoa com sentimentos nobres que satisfazem o espírito e a alma, trazem alegria de viver. E muitas vezes esses sentimentos, essas condutas onde se estabelece o cristianismo, onde se estabelece a proposta de Jesus, são motivos de zombaria. O que é engraçado porque em outras vertentes psicológicas, onde o nome de Jesus não é tocado, são vistos certos. Mas basta tocar no nome do mestre que muitas vezes não somos motivos de zombaria. Muitas vezes a Joana de Ângeles, esse próprio Emmanuel, mostram que isso é uma questão da marca religiosa, dos terrores que aconteceram na ignorância da Idade Média ou das trevas. E acaba que as nossas condutas religiosas são motivos de zombaria, assim como Paulo estava enfrentando naquela assembleia. Então, foi um momento onde o Paulo ele começou a destacar para todos qual que foi o caminho da mudança religiosa dele. E ele entra em detalhes sobre quando ele era perseguidor, o quanto ele estava procurando servir a Deus da forma que ele sabia, como um fariseu, e acabou sendo esclarecido. E a Assembleia ficou muito tocada pelo relato de Paulo, que foi muito sincero sobre a conduta dele no passado, sobre ele mesmo, sobre os pensamentos dele atual. E não muito raro a gente vê, em todas as vezes que Paulo é preso, ele conquista muitos admiradores, e muitos amigos também, muitos irmãos da alma, por causa que todos veem num homem que está sendo perseguido, num homem que está sendo colocado em condições precárias, uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa com um caráter nobre, uma postura feliz em relação à vida. E muitos ficam assustados porque que uma pessoa tão bacana estava sendo presa, estava sendo colocada em condições tão inferiores assim. Uma pessoa que procurava, mesmo no cárcere, consolar as outras pessoas, trazer um pouco de ânimo, trazer um propósito para a vida das pessoas que o cercavam, à medida que ele também dava um novo propósito para a vida dele. E eu acho que essa é a conduta que todos nós devemos adotar. A conduta que o Paulo tem de aproveitar os momentos difíceis da vida, até mesmo o momento onde nós somos zombados, para tirar o melhor que tem. Tem várias passagens no pensamento budista que diz sobre pessoas que perseguem. O próprio Jesus disse, né? Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos em meu nome. E também muitas das vezes que ele falou com os apóstolos que no momento que eles seriam perseguidos, seria o momento que eles iam provar o espírito deles, que eles iriam fixar valores que seriam incontestáveis, que eles adquiriam a paz interior que eles tanto almejam, serem donos deles mesmos. Esse é um momento muito valioso que Paulo teve nesse momento de prisão dele, onde ele deu testemunho do seu caráter, da sua postura, mesmo sendo colocado numa posição mais desafiadora, ele tentou ser perseverante no que lhe era ensinado. A bondade de oferecer a outra face, de procurar sempre ser uma pessoa bondosa, gentil e humilde, mesmo na situação de grande desconforto. Muitas das vezes, como o próprio Emmanuel diz, esses atos de desmotivação, de perseguição, podem ser muitas vezes estabelecidos quando nós fazemos um movimento de transformação interior, um movimento de procurar virtudes mais nobres. Muitas das vezes, algumas pessoas tentam nos agredir, não por inveja, não por maldade, mas talvez por terem enxergado em nós uma postura, algo que eles gostariam de mudar. O que diz sobre alguém que quer nos machucar, quando alguém nos machuca, na verdade, diz muito mais sobre ela do que sobre nós de verdade.
O que nós devemos fazer é sempre examinar a própria consciência e fazer o que nós consideramos como certo. Porque aquele que nos agride só está de mal com ele mesmo. E nós temos nada com isso. O importante é nós fazermos o que é certo, o que nós consideramos ser correto, o que nós consideramos ser nobre, e aquilo que o nosso mestre quer de bom para nós. Isso que sejam nossos atos. Então, no mundo não vai faltar momentos de provação, nem momentos de zombaria pela escolha que nós queremos de seguir o mestre. Mas esses vão ser momentos luminosos, se nós nos inspirarmos no apóstolo Paulo, nos grandes apóstolos e seguidores de Jesus, e como o próprio mestre, porque nós vamos ter vários mestres que vão testar a nossa paciência. E talvez nós possamos ajudar eles até mesmo no nosso silêncio, na nossa humildade. Talvez conquistar até a simpatia de muitos espíritos no mundo invisível que vem no nosso testemunho de querer buscar o mestre. E às vezes nós podemos até mudar a vida através dos nossos atos, de seres que nós não sequer podemos ver. Assim como o próprio André Luiz relatou em muitos livros dele, muitos espíritos obsessores se tocavam como ato de espíritos encarnados que sofriam atos de injúria, de perseguição, e ficaram tão tocados na transformação que o cristianismo fez no caráter daquela pessoa, que eles mesmos queriam conhecer quem é esse Jesus, que trouxe essa luz no coração dessa pessoa. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedir a nossos queridos amigos espirituais nesse momento, em especial uma prece para o nosso irmão desencarnado, José Geraldo Rodrigues. Pedir a todos para aqueles espíritos que estão encarnados ou desencarnados, que procuram por uma palavra amiga, que procuram por consolo, que procuram por paz. Vamos orar pelos corações de todos os espíritos que se encontram no momento de desenlace. Nosso Mestre Jesus, que nossos amigos espirituais da Falange Unidos para o Bem possam prestar socorro a eles, possam prestar auxílio, possam dar a paz, possam nesse momento serem como verdadeiros médicos que resgatam, que cuidam, que zelam com muito carinho e amor por todos os nossos irmãos que estão regressando ao plano espiritual. Vamos pedir também ao Mestre Jesus que olhe por todos os espíritos aqui na Terra também, todos aqueles que pedem por consolo, por todos aqueles que pedem por pão, ou pedem por casaco, nessas noites frias, nessas noites de secura, de sentimentos, que o Mestre possa ser como uma fonte de vida e de paz, trazendo aos seus corações a verdadeira felicidade, trazendo aos seus corações a alegria de viver, trazendo ao coração de todos nós o verdadeiro sentimento de fraternidade, que é o sol na noite sombria, que dá a alegria de viver e paz à nossa vida. Que nós possamos ser fraternos como nosso Mestre quis, que nós possamos iluminar o mundo com nossa pequena luz, com nossos pequenos atos, que unidos para realizar o bem junto com o nosso Mestre, possamos ajudar o nosso Mestre a tornar esse mundo um verdadeiro mundo de regeneração, de paz e de bom ânimo para todos. Vamos pedir ao Mestre que ilumine a consciência e os pensamentos dos líderes mundiais, que eles possam sempre zelar pela paz, pela fraternidade, pelo amor à vida e a todos os seres vivos. Vamos pedir ao Mestre por compreensão com os nossos erros, porque nós iremos errar muito, mas também pedimos a paciência dele e os nossos guias espirituais, que eles possam sempre nos educar e nos mostrar onde nós falhamos, mas também nos dando coragem para sempre tentar de novo. Que o nosso Mestre Jesus seja com o espírito de todos nós. Dai-nos, Senhor, a paz, a alegria de viver, a humildade que o Senhor tanto nos ensina,
para que nós possamos abrir a mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que um dia nós possamos ser dignos de olhar o Senhor nos olhos, com coragem e bom ânimo, sabendo que nós fizemos o nosso melhor da forma que nós podíamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.